E aí bom, vamos lá, senão depois vai dar um trabalho grande para editar, porque aí a gente vê pessoas assim, estão entrando, meu amigo querido Léo Estevam, que entrou aí agora, aí dá uma vontade de quebrar o protocolo, eita, nós, vamos lá. Vamos começar aqui. Tá bem, amigo, como é que você tá? Felicidade Beleza. dele também, cara. Pô, da mesma forma, obrigado, uma honra. Um abraço a todos vocês aqui. Valeu. Vamos lá. Olá, partners do Meeting Educacional, tudo bem com vocês? É uma honra tê-los aqui conosco. Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, curador e apresentador do Meeting Online. Está começando agora o 5º episódio da nossa 6ª temporada, que terá 9 capítulos, passando pelos principais desafios dos líderes gestores educacionais que buscam a sua própria evolução, a melhoria da sua instituição de ensino e a transformação da educação. Mensalmente, às vezes até mais de uma vez por mês, como vai acontecer em setembro, estaremos por aqui sempre trazendo convidados de alta relevância para o setor educacional. E você terá sempre a oportunidade de interagir com eles. Se você está assistindo no YouTube, inscreva-se no nosso canal e aproveite para assistir aos outros episódios desta e das demais temporadas. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores, as marcas de excelência do mercado educacional que estão conosco nessa temporada. Principia Soluções Financeiras, Brandil Inteligência e Consultoria, Somos Young, Actifly Martech, CRM Educacional, Somos Cobrafix, Qualinfo Tecnologia para Educação, Strix Educação, Avaliação e Projetos e Unibolsas Brasil. Ah, mas o marketing só manda lead frio. Ah, mas o comercial também não converte nada. O comercial é um apêndice do marketing? O marketing é meio para o comercial brilhar? E se essas duas áreas estiverem realmente conectadas, o que isso gera de valor real para as IES? Quais as configurações possíveis em termos de organogramas e boas práticas para acomodar essas duas áreas? Que receitas de sucesso podemos compartilhar para transformar possíveis conflitos em resultados positivos e aumento da base de alunos nas IES? Competição ou cooperação? E que tal conexão? Bom, hoje o tema é quente e por isso trouxemos especialistas para nos ajudar a dirimir estas e outras questões que certamente surgirão no nosso debate para definir uma das relações mais antigas entre áreas de uma empresa, em especial das instituições de ensino superior. Quero saudar aqui Ana Kelly Campos, gerente de marketing da Newton Paiva de Minas Gerais, Cristina Pastori, diretora de marketing da PUC Paraná, e Léo Lourenço, meu colega, gerente de marketing da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Durante o evento, pedimos que vocês deixem seus microfones mutados e fiquem muito à vontade para usar o nosso chat para fazer suas perguntas e comentários. Nosso time vai estar aqui pronto para recebê-las e colocá-las na conversa, como parte fundamental do nosso encontro. Com a interatividade que só quem está aqui ao vivo consegue ter. O encontro está sendo gravado e, posteriormente, será publicado no nosso canal no YouTube. Inclusive, peço também a você que está aqui presente, aproveita esse comecinho, se inscreve lá, @Meeting Educacional no YouTube. Combinado? No final do evento ainda vamos divulgar como faremos o sorteio, e hoje tem mais coisas, não só o sorteio de um ingresso para o Meeting Experience CWB 2024, que vai acontecer nos dias 23 e 24 de outubro, lá no Espaço Torres Jardim Botânico, em Curitiba, na terra da Cristina Pastori, mas só quem se inscreveu e quem está aqui vai poder concorrer. Então, você que está nos acompanhando no YouTube, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, só que a gente quer ter você aqui conosco ao vivo numa próxima oportunidade, combinado? Bom, vamos lá. Então, feitos os comerciais, feitos as considerações, o contexto do que a gente vai trazer aqui hoje, deixa eu começar aqui. Vou usar a ordem alfabética para não entrar aqui numa seara aqui de dificuldade. Aqui o Léo sabe que ele vai ficar por último, porque nós somos cavaleiros aqui, né? Enfim. Então, eu vou começar. Então, exatamente. Então, deixa eu começar saudando minha querida amiga Ana Kelly Campos,
que é gerente de marketing, como eu já falei lá, da Newton Paiva, mas que, acima de tudo, grande parceira nossa, esteve conosco no Meeting Experience de BH, já esteve participando aqui de diversos conteúdos aqui que a gente já produziu. E aí, Ana, seja muito bem-vinda e eu já quero te trazer essa pergunta: como é a relação comercial, marketing aí na Newton Paiva? Oi, Fred, que prazer estar aqui novamente, né? O Meeting, eu sou, além de fã, participo, ouço, assisto sempre, desde sempre. Sou muito fã mesmo. E é um prazer estar com todos vocês aqui, gente, para a gente falar sobre um assunto, às vezes espinhoso e às vezes tão legal, tão tranquilo, né? Então, deixa eu contar um pouquinho da minha experiência. Eu sou profissional de marketing, trabalhei em algumas instituições aí antes da Newton Paiva, inclusive em Salvador, tá, Léo? Também estive aí por Salvador um período. E agora na Newton, há 4 anos, eu cheguei aqui no finalzinho de 2020, né? No auge da pandemia. Então, assim, naquele momento que a gente estava meio perdido, sem saber o que fazer direito, como é que a gente vai fazer, o mercado vai reagir, vai vir aluno, a gente vai captar, não vai captar, a gente só vai captar EAD, né? Como é que vai funcionar essa coisa? E a Newton adotou uma estratégia, né, para conciliar aí comercial e marketing, que é a seguinte: a gente foi construindo nessa história, mas a gente hoje tem todas as atividades de marketing comercial debaixo de um mesmo guarda-chuva, né? Debaixo de uma mesma gerência, de uma mesma estrutura. E com uma proposta que a gente atende o aluno do primeiro contato com a marca até o finalzinho, que é a sua matrícula, né? Então, hoje, a área de marketing da Newton, além da área comercial, né, e da comunicação propriamente dita, a gente tem inteligência de mercado, a gente tem o atendimento propriamente dito, que é focado no candidato, na comunidade externa. Então, tudo isso acontecendo debaixo de uma mesma estrutura, né? E é lógico que tem conflito, claro que tem conflito, claro que tem definições de prioridades, né? Eu falo que não tem como a gente tem uma área que tem recurso limitado, tempo limitado e que tem que realizar muitas coisas, né? Do branding, do institucional, até a venda final. Então, a gente tenta conciliar isso. Mas, respondendo só a primeira pergunta primeiro, né? Na Newton, a gente funciona dessa forma. A área foi estruturada para levar o aluno do contato com a marca até a matrícula. Então, tudo que está envolvido ali está dentro do atendimento. Maravilha. E assim, por óbvio, né? O tema, né, do Meeting Experience vai ser caminhos para a construção de uma identidade autêntica das IES. Então, falando sobre construção de identidade autêntica, cada instituição vai achar o seu modelo, não tem um certo e um errado, tudo tem seus prós e contras. Então, só para deixar claro assim, mas a minha instituição é de outro jeito. Tranquilo, provavelmente o que eu e o Léo, por exemplo, a gente vai apresentar aqui, né, que é o nosso modelo da Baiana, seja um pouco diferente do que tem em outros lugares e tá tudo certo, tá? Então, a gente tá aqui mesmo para bater papo, e aí, repito, mais uma vez, fiquem à vontade, usem aí o chat para a gente enriquecer aqui a nossa conversa. Bom, deixa eu saudar aqui, adoro estreias, né? E uma estreia super importante de alguém vindo assim de uma instituição que a gente trouxe a PUC Paraná para o Meeting Educacional Bahia, né? O professor Vidal Martins, vice-reitor, teve a oportunidade de contar um case belíssimo da pós-digital, né, da PUC Paraná. É um lugar que a gente escolheu para fazer o nosso evento nacional, né? Então, e uma instituição assim, belíssima, caríssima a todos nós. Estou muito feliz. Cristina Pastore, diretora de marketing da PUC Paraná, seja muito bem-vinda, essa sua estreia aqui, né, no Meet. Ela vai estar com a gente no Meeting Experience também, falando sobre branding, depois a gente conta um pouquinho mais sobre isso. Cristina, seja muito bem-vinda e conte para a gente também como é essa relação comercial e marketing dentro da PUC Paraná.
Fred, obrigada pelo convite. Ele já deixou claro que é a estreia, então sejam generosos com o meu nervosismo. De fato, é uma honra estar aqui nesse grupo, poder discutir. Eu sempre parto do princípio que todas as vezes em que eu me expus dessa forma, eu saí melhor do que eu cheguei. Eu saí sabendo mais, aprendendo mais, então é uma alegria mesmo. Obrigada pelo convite. Na PUC Paraná, eu vou dizer que eu estou um pouco no caminho da Ana, e como eu participei da mudança da estruturação, então eu sou hoje diretora de marketing há 7 anos na universidade. Então, muito do que a área é hoje é do que eu acredito que seja a melhor configuração para a PUC Paraná. E aí a gente tem que olhar, eu acho que também eu estou falando para a PUC Paraná, porque a gente tem um contexto de negócio, um contexto de marca, um contexto de posicionamento, de portfólio, de um monte de coisa. E a forma como a gente atua tem que ser um pouco reflexo disso e promotor disso. Então, aqui na nossa PUC, a gente tem também tudo dentro da mesma área, mas a gente está num caminho de eterna adaptação, e hoje, então, de onde eu venho? Eu venho de integrar várias áreas e criar uma diretoria, e hoje na PUC Paraná, o marketing ele é membro da reitoria, a gente tem essa visão um pouco diferente de universidade, então a gente tem 4 pró-reitorias e 3 diretorias, todos com o mesmo nível hierárquico de pró-reitoria, tá? Porque a gente entende que, então, planejamento e estratégia, operações de negócio e marketing são tão importantes quanto os temas mais educacionais, vou dizer assim, que aí são as nossas pró-reitorias que são mais acadêmicas. Então, hoje o marketing ele é estratégico para o negócio, ele faz parte da reitoria, e a gente tem o mesmo ciclo da Ana. Então, não vou ser repetitiva aqui, mas da construção de marca, da conversa com a comunidade, até o pagamento do boleto de matrícula, o ciclo está todo dentro de uma área só, que é dentro da diretoria. Mas nesse exato momento, o nosso comercial está precisando, a gente está precisando reformular, porque a gente está criando produtos que precisam de mais ajuda, as pessoas precisam de mais ajuda no processo de decisão de compra. Então, eu tenho usado essa expressão aqui dentro, que assim, a arquitetura todo mundo sabe o que é. Eu não preciso explicar para o candidato o que é graduação presencial em arquitetura. Eu preciso dizer a ele por que na PUC Paraná é melhor do que nos nossos concorrentes. E isso é menos o ciclo comercial e mais uma construção de valor, de marca, de posicionamento. Quando eu lanço produtos que ninguém sabe o que é, por exemplo, graduação 4D, Open Academy, umas coisas novas que a gente está inventando, eu preciso de mais do know-how do comercial. Então, até agora, eu precisava menos do know-how do comercial. Agora eu preciso mais. Então, agora a gente está criando uma área bem de vendas, ainda dentro do marketing, mas criando uma área de vendas que a gente não tinha. Eu acabei de contratar, e aqui a gente está chamando de diretora adjunto comercial, só para operar vendas aqui dentro, porque aí a gente está entendendo que o modelo antigo já não funcionava mais, onde a gente chamava só de captação, a gente nem chamava de comercial. Então, eu tinha dentro do marketing uma gerência de captação. Agora eu separei, eu estou internalizando novas competências. Eu tenho uma gerência de growth, uma gerência de CRM e uma diretoria comercial. Para poder ter esse... Eu brinco, a gente fala para os nossos alunos, né? Novos tempos exigem novas competências, a gente mudou nossos cursos. Eu olho para o meu time e falo, novos tempos exigem novas competências, vamos nos abrir para novas competências também. Então, a gente está nesse momento agora de potencializar uma área de vendas junto com uma área de marketing. E eu estou achando importante destacar os cargos, porque quando eu falo que é um diretor adjunto, é por conta do peso, não por conta da hierarquia. Então, a gravidade que a gente está dando para essa disciplina agora é muito maior ou é quase igual à gravidade da disciplina de marketing aqui dentro. E eu me empolguei falando. Obrigada. Imagina, foi excelente. E aí eu acho que, então, se eu estou entendendo corretamente, a gente tem pelo menos um apontamento de tendência de uma coisa que agora eu vou passar a palavra para ele falar. Espero que ele não fale tudo, porque senão não vai sobrar nada para mim. Mas a gente tem um pouco aí, Cristina, nesse modelo de, independentemente do, como você falou, do cargo, da hierarquia, até do desenho organizacional, a gente tem uma coisa que é a minha bandeira, que eu defendo muito, que assim, nós né, profissionais de comerciais de educação, nós precisamos assumir uma postura cada vez mais estratégica para que a gente possa estar
par e passo com esses movimentos todos, né, que estão acontecendo. Então, assim, não dá para ser aquele velho comercial do venda-me essa caneta, não dá, pelo amor de Deus, tá? Aquilo é uma falácia, tá? O filme é ótimo, mas aquilo é uma falácia, não existe isso, tá? A gente precisa realmente estar conectado aí nessa direção. Mas vamos lá. Léo, querido, prazer te ter aqui novamente, já que está gravado, quero registrar a minha satisfação de te ter de volta aqui no Meeting, não só pela tua trajetória, que tu vai contar um pouco, não só pelo presente, porque é um presente para mim poder dividir aqui as funções, né, de captação, etc., aqui na Baiana, mas também porque tu és um dos fundadores do Meeting, e aí é uma felicidade ainda maior te ter aqui de volta. Léo, querido, seja muito bem-vindo, e conta para a gente, né, na mesma linha aqui que eu perguntei para a Ana e para a Cristina, mas além disso, acho que, daí como eu conheço, né, obviamente, super bem a história, as diferenças, né, você tinha um modelo na FPS, agora a gente tem um modelo que tem ali algumas coisas parecidas, mas outras um pouco diferentes. Conta um pouquinho aqui para começar a história, para a gente seguir aqui o nosso papo. Seja bem-vindo. Sempre bom estar aqui, né, de volta. Como eu falei ali no off, o Meet não sai da gente, né? O Meet faz parte da minha vida e vai fazer para sempre. É um projeto, tudo que envolve educação, levarei para a minha vida para sempre. Então, um prazer estar aqui com a Ana, com a Cristina, com você, todo mundo está aqui na sala. Estou feliz de estar por aqui. Cara, assim, as coisas meio que se coincidem um pouco com a Ana e com a Cristina. Assim, eu faço agora em janeiro 20 anos de mercado educacional e de marketing. Eu nasci mesmo dia para educação e para marketing há 20 anos. E estou como gestor há 17. E eu passei por FBV, Faculdade de Boa Viagem, em Recife. Eu sou de Recife, né? Hoje eu moro em Salvador. Passei por Faculdade de Boa Viagem, passei por FAVIP em Caruaru e passei por FPS, onde eu fiquei 10 anos e vim para cá. E eu fiquei, na minha jornada de FBV, FAVIP e FPS 8 anos, eu tinha tudo dentro do marketing. Eu nunca tive uma área estruturada comercial com o meu par, né? Então, dentro do escopo de marketing, a gente tinha desde o clique no site até a colação de grau, porque também tem o marketing cuidar da colação de grau. Então não era nem a... Então, assim, até na época de aula, enfim, integração com os alunos, ou seja, a gente cuidava de todo o escopo. E aí a gente, brincando, Fred, talvez viesse a Baiana e tal, esse Fred, como é que funciona separar comercial e marketing? Me ensina, que eu não sei o que fazer. Porque, de verdade, você bateu até um desespero, cara, como é que eu faço? Eu vou até onde? Qual página eu devo ir? Sabe? Porque eu nunca tive essa experiência, né? Na verdade, assim, aí nos últimos 2 anos de FPS, a gente construiu uma área comercial estruturada, só ficava dentro do marketing. Eu era o gerente, então a gente tinha um coordenador de comunicação, você está aqui na sala com a gente, e eu tinha um coordenador comercial. Mas tudo dentro do escopo de marketing, dentro da comunicação. Então, a gente sempre levou, muito trabalhando no branding, na hora branding é projeto, branding é cultura, né? Mas branding, na hora do branding, na hora de captação, a gente tinha, se fosse captação, e comunicação no dia a dia. Então, a gente, eu sempre levei essa, na minha jornada de 15 anos, tendo tudo dentro do mesmo escopo, dentro do marketing. Ali no finalzinho da FPS, a gente estruturou, e vindo para Salvador, eu tenho, apesar de 20 anos, é minha primeira experiência, né? E eu sei que eu tenho até um limite para ir. Depois é meu amigo Fred que toca. Então, tem sido escola para mim também, estar aqui. No início eu cheguei aqui, eu falei, eu brinquei assim, meu Deus, como é que eu faço? Até onde eu posso ir, né? E o Fred é um amigo querido, diz, não, fica tranquilo, vamos junto. Então, hoje eu consigo dizer, eu tenho as 2 experiências, né? E hoje eu estou aprendendo muito, né? Porque não que eu trabalho menos, mas eu consigo focar mais em coisas que o marketing me demanda, né? Eu fico brincando com a minha equipe lá da FPS, brincando, e tu trabalha menos, né? Só coisa comercial, da comunicação, e eu não trabalho menos, mas eu tenho mais, meu farol fica mais focado para as coisas, né, de comunicação, de tráfego, de brand, enfim. E aí, bacana, né? Assim, então estou aprendendo a separar as coisas. Aí, como a gente tem uma relação muito bacana, o Fred e eu, um pessoal com profissional, então eu estou aprendendo, entendendo até onde eu posso ir, ou devo ir, entendendo também o que o Fred precisa da gente, né? Então, essa sinergia é muito bacana. Então, eu estou aqui há 7 meses, então tem sido uma escola muito bacana. Eu venho de 15 anos num formato e agora estou aprendendo outro formato, mas, em Minas Gerais, a missão é a mesma, né? Vender o valor da instituição, né?
reter, captar, e fazer com que a nossa marca seja a mais desejada dentro daquilo que a gente oferece. Não muda muito, mas no dia a dia ali eu assusto um pouquinho nisso, mas estou feliz. Eu trouxe ele aqui, inclusive, para ele não ir embora, assim, né? Para ele dizer, não, tá tudo certo. Mas, assim, meu parceiro é gente boa. Fora de brincadeira, né? A gente, claro que, só para complementar, a gente... Lógico que nós não estamos soltos, né? Tanto eu quanto o Léo, nós respondemos para uma diretoria de comunicação e marketing, né? O que eu acho que muda um pouco exatamente assim, a autonomia e não a divisão, mas a separação entre quem faz o quê. E eu acho que isso... já devolvendo aqui para vocês com uma outra, para a gente dando um próximo passo, mas eu acho que isso, inclusive, eu acredito, eu não vou chamar ela, senão ela vai acabar aqui com o Meet, com o meu emprego, com tudo, mas eu acredito que, inclusive, a nossa diretora está aqui, tá? E aí, eu queria mandar um beijo, Margot Soliani, que cuida aí dos nossos processos todos, né? Mas eu dizia assim que eu acredito que isso também tem um pouco a ver com o que... E aí a minha próxima pergunta, e foi proposital, que vocês três sejam profissionais diretamente de marketing, tá? Porque eu acredito, e estou muito à vontade, porque eu estou falando da minha própria área, tá? Se tiver algum colega comercial aqui, não fique bravo comigo, porque eu acho que essa é uma análise que a gente precisa fazer. Mas eu acredito que essa questão de agora, por exemplo, como a Cristina contou, tem uma diretoria comercial por entender que existe, né, assim, um olhar estratégico sobre isso, eu acho que tem muito a ver com os gaps e os vícios dos profissionais comerciais, tá? Profissionais de vendas, como eu falei, essa cultura do venda-me essa caneta fez um mal danado para a gente, e a gente, né, assim, acabou daí com aquela dificuldade, né? Por que nas instituições de ensino tinha e ainda tem, enfim, aquela coisa de aluno, cliente, venda na educação, é pelo formato que as coisas acontecem muito, né? Por chegar e, de repente, um reitor, uma reitora vai achar que aquele profissional comercial ele vai usar a técnica do eu vendo até gelo para esquimó, eu vou ver, né? Assim, essas coisas que eu chamo de contracultura comercial, que elas nos atrapalham muito. E aí eu acho que isso também tirou um pouco o profissional comercial do eixo estratégico da instituição. Então, assim, não dá para, apesar de o meu trabalho especificamente na Baiana ser cuidar da jornada entre o interesse e a matrícula, essa jornada ela acontece em vários outros âmbitos. Para isso acontecer do interesse à matrícula, eu tenho que estar conectado do lado de cá com o marketing, com a agência, com as campanhas, tenho que estar conectado durante, para entender as necessidades de uma área acadêmica, de secretaria, de um TI, de coordenadores de curso, para poder fazer com que esse processo flua, e depois a gente precisa cuidar também de permanência, que é um assunto que a gente precisa se conectar. Então, assim, mais do que os cargos, do que a estrutura hierárquica, eu acho que o gap hoje, porque o profissional de marketing, como a Cristina está narrando aí, ela é diretora, ela está lá numa parte estratégica, e sei que todos os envolvidos aqui, Ana, Léo e várias pessoas que eu estou vendo aqui, também têm esse direcionamento de ser um profissional de marketing e já ter despertado para essa coisa estratégica, mas aí eu acho que a nossa classe aqui, os gestores comerciais, eu acho que a gente ainda tem, a gente está atrás ainda, a gente tem um caminho ainda para percorrer nesse sentido e poder se conectar. Ana, estou viajando, o que você pensa sobre isso? Dá uma porrada na gente aí, fica à vontade. Não, de jeito nenhum, você não está viajando. E eu vou trazer mais uma experiência interessante da Newton, né? A gente, sim, é uma gerência de marketing, dentro da gerência de marketing a gente tem a área comercial, porém, a direção da Newton, e aí vou tocar numa coisa que você falou, né? Que você conhece muito bem também, a direção da Newton tem uma postura comercial bastante agressiva. E isso casou muito com o momento e a postura do marketing. Então, eu concordo com você, eu acho que a questão comercial hoje ela é estratégica,
embora esteja essa área dentro do nosso marketing, hoje ela é mais estratégica para a gente, sabe? Eu diria que ela está ali junto com a formação do valor, do que a gente está chamando aqui de branding, etc., mas ela é muito estratégica. Até porque a gente é uma instituição regional, né, de porte médio, que vem enfrentando num mercado igual de Belo Horizonte, né, os concorrentes assim de facas e dentes afiados, né, na frente. Então, acaba que a postura comercial, a cultura comercial, ela vem trazendo para a gente, dentro do marketing, uma importância muito grande, né, de atuação. Hoje eu falo que o nosso foco de marketing, nosso principal cliente, nossa principal preocupação dentro do marketing hoje é atender o fluxo comercial para que ele funcione da melhor forma, né? Então, eu acho que essa visão estratégica que a Cristina falou, esse momento que você falou que está vivendo aí na Baiana, é o que a gente vive, a gente só não tem uma estrutura hierárquica, né, determinando isso. Mas, assim, acredito que o comercial vai trazer essa postura estratégica de encarar o mercado muito forte para todas as instituições. A gente vai ter que aprender, né? A gente vai ter que mudar a maneira de fazer algumas coisas. E eu acho que tem muitos caminhos, tá, Fred? Eu acho que tem muitos caminhos aí. A gente vive também esse momento, tá, Cristina, de vender produtos que a gente não vendia antes, né? Às vezes até produtos não educacionais. A Newton tem uma história também de estar no mercado com outros tipos de produto, e isso vai depender cada vez mais de um time comercial competente. E aí, antes de passar a pergunta aqui para a Cristina, com um adendo, e aí, por exemplo, no caso específico da Newton, isso é tão legal que uma das pessoas principais aí, né, assim, que coordena e que comanda isso, por exemplo, é alguém que está lá no financeiro, né? A Renata Melodivo, que vai estar com a gente dia 17 de outubro. Olha, isso é bem, não estou simplesmente fazendo uma propaganda de um webinar que vai acontecer, mas olha que interessante, tá? A gente vai ter dia 17 de outubro, é o último webinar antes do Meeting Experience, tá? E a gente vai falar exatamente sobre experiências criativas e autênticas no processo de permanência, na gestão da permanência dos alunos. Aí eu já vi ela por aqui, eu chamei a Flávia Letícia, da FAI, que comanda lá né, a parte de experiência do aluno, vai estar com a gente. Chamei a Bárbara Nascimento, da Unifagog, que é uma pró-reitora de comunicação e marketing, né? E chamei a Renata, porque a Renata, né, ela tem esse olhar, ela tem essa coisa que era o posicionamento que a gente batia, agora a gente abriu, né, ampliou, mas a gente falava muito aqui no meeting de marketing e finanças, né, para fazer essa figura de duas áreas que, entre aspas, parecem ser antagônicas, mas é óbvio que elas não são e elas nem podem ser. Então, acho que isso traduz aí, né, Ana, assim, um pouco disso que você conta, dessa experiência bacana aí que você traz. Cristina, e aí, exatamente nessa pergunta, mas eu queria agregar, assim, o que vocês colocaram no grid de competências, o que vocês olharam para contratar esse profissional, esse diretor comercial que chegou aí para trabalhar com vocês? Deixa eu dar um passo atrás, aí eu vou chegar lá, prometo, tá, Fred? Fica à vontade. Eu acho que uma coisa que é bem importante para a gente é entender que a gente está vendendo algo que tem um processo de decisão muito longo. E aí, acho que é aqui uma casca de banana que os nossos comerciais escorregam. Eu lembro que há 1 ano e meio atrás eu conversei com um rapaz que era de growth e chegou com esse negócio todo, e eu falei, e assim, sou super fã do pensamento de growth, tá? Mas eu falei, tá, mas a gente não está vendendo tênis, a gente não vai fazer venda por impulso, isso não vai acontecer. O nosso processo de decisão, veja, para a graduação presencial, ele acontece ao longo de 3 anos. Porque o menino entra no ensino médio e começa a pensar que curso ele vai fazer. E ele não é uma compra da marca, ele é uma compra primeiro do curso, depois da marca.
E a gente tem que entender que a estratégia comercial passa por esses 3 anos. Passa por sobrepor todas as barreiras emocionais e psicológicas que aquela pessoa vai enfrentando ao longo de 3 anos. Então, eu não estou falando aqui de aumentar a frequência de impacto em redes sociais, de colocar mais... claro que eu estou falando, estou falando de automação em WhatsApp, para não deixar leads, eu estou falando de tudo isso, mas essa não é o ponto central da estratégia comercial. Essa é uma mera questão de por quais canais você operacionaliza, qual tipo de contato em qual momento. Para mim, o grande ponto, e aqui a gente chama de ciclos comerciais, então hoje a gente está colocando no ar 4 ciclos comerciais, para 4 grandes carreiras de produto. E amanhã a gente vai ter uma festa de lançamento, com desfile do produto, um brinde com espumante, essa coisa nada toda. E a gente chama de ciclo comercial tudo, e a estratégia é uma só. O que a gente tem clareza é que competências diferentes operam uma parte diferente dessa jornada. Então, eu tenho uma jornada que começa no ensino médio, e quem opera, para mim, é uma área que a gente chama de aliança educativa. Tem uma parte dessa jornada que é comunicar ao estudante que as portas estão abertas, que agora é o momento dele se inscrever e chegar, mas eu não tenho a menor expectativa de convencer alguém em novembro a cursar a graduação presencial na PUC-Paraná. Assim, aqui é o momento de dizer, é agora, vem e vem por essa porta aqui. Não é aqui, assim, não é aqui que você convence. Então, eu tenho competências diferentes, tratando momentos diferentes da jornada. E aí, o que ficou evidente para a gente na busca dessa pessoa de comercial é que a gente precisava de competências de novos canais de conversa, e eu não gosto muito da expressão de canais de aquisição, porque eu não tô adquirindo ninguém por ali, eu estou me relacionando. Então, veja, o Member Get Member, que é uma coisa que agora é o hype da educação, até onde eu estou vendo. Por que Member Get Member funciona? Porque nos ajuda a criar conversas com comunidades que a gente tinha dificuldade de acessar. Não é um novo canal de aquisição, é uma porta de entrada para uma conversa que às vezes vai demorar um certo tempo, mas principalmente porque é endossado por alguém que já se relaciona com a marca. Então, o Member Get Member é um canal novo que funciona bem, porque é alguém da sua comunidade referendando aquele produto para você. Então, agora eu chego na resposta, tá? Que competências a gente vai buscar nesse gestor comercial? Alguém que tivesse essa compreensão. Então, eu não queria um gestor comercial que chegasse só falando em desconto para fechar a venda, mas que tivesse essa compreensão de que o ciclo é longo, a estratégia é longa, mas alguém que tivesse competências que a gente não tem. Então, eu não tenho competência de gestão de vendas. Eu não tenho competência, veja, na PUC-Paraná, absolutamente ninguém recebe pela performance individual. A gente não tem isso. Mas eu sei que o vendedor que vai passar o dia entrando em contato com alguém para tentar explicar alguma coisa, ele precisa disso. Eu não sei fazer essa gestão. Esse negócio de, essa cultura de comemorar o sigla, é uma coisa que a gente também está aprendendo. O marketing não tem essa cultura. Gente, eu comprei pinhata, e a gente vai pendurar pinhata no andar, e a gente vai estourar pinhata cheia de doce para um time de 70 pessoas, sabe Deus o que vai acontecer. Mas, veja, não é uma competência que eu já tivesse, eu estou me esforçando para adquirir. Quem é do comercial já traz isso tudo. Então, eu estou buscando a competência de engajar um time, de motivar um time, de ser absolutamente data-driven, porque a gente não faz gestão disso sem isso, mas que tenha a percepção exata do solo em que está pisando, sabe? E é por isso que a gente contratou, nesse caso, até uma consultoria para nos ajudar no recrutamento, porque a gente entende que não é evidente chegar nesse perfil. Eu já tive contato com muita gente que acha que é só aumentar a frequência. Vai lá, quantos de vocês... O meu contrato com uma operadora de telefonia está quase vencendo. Gente, eu juro, eu estou recebendo mais de 20 ligações por dia para renovar o plano. E tem muito comercial que acha que é isso. Que aí, pronto, você aumenta a frequência, você impacta, vai. Putz, mas não é esse o nosso caso, pelo menos não no nosso contexto. Então, foi um pouco isso, assim. Essa compreensão, para mim, é fundamental, mas é lógico que a gente não está no mundo de Alice. A gente sabe de toda a necessidade de tecnologia, de competências técnicas, mas o contexto em que isso está acontecendo é muito importante. E para a gente, em especial, que somos uma universidade confessional, tem ainda um pouco mais de cuidado que a gente quer ter com essa abordagem de go-to-market aqui. Então,
Eu brinco que eu passei por todos os conselhos para aprovar essa estrutura, e aí vinha lá, assim, o superintendente falando, é isso, e o meu irmão marista falando, mas do nosso jeito, né, Cris? Então, ainda tem mais esse desafio para a gente, que é estar em uma confessional. Assim. Mas essa foi um pouco que a gente buscou aqui. Que legal, que história bacana. E aí, Léo, eu acho que a gente, talvez, em alguns pontos específicos, talvez a gente esteja numa vanguarda aqui, porque o que está sendo construído lá é um pouco do que a Margot nos permite viver aqui, né? Da gente ter na jornada, você vai de um ponto até o outro ponto, depois de um lugar eu assumo e passo até a gente ainda tem uma área de relacionamento, né? Cada um sabe que o outro vai fazer o seu trabalho, mas a gente sabe que a gente precisa estar integrado, um olhando para a área do outro para ajudar. E aí, será que a coisa vai por esse caminho, Léo? Cara, então, como eu falei, não é que aqui seja mais fácil, né, de onde eu vim, da minha jornada, mas aqui a gente consegue colocar as gavetinhas e consegue entender o esforço de cada área. A gente tem o Relace, né, que faz todo o relacionamento com escolas, né, com a sociedade, e aí ele vai garimpando, vai tratando aquele aluno, porque educação é sobre relacionamento, educação é sobre aumentar a frequência, né, sobre remarketing a todo custo. Não tem que fugir da automação, não tem que fugir de IA, não tem que fugir disso. Já sabemos disso e a gente vai discutir sobre isso. Mas na educação não é sobre isso. É sobre relacionamento, porque é uma compra planejada e não uma compra por impulso. Né? Então, a gente tem uma área de relacionamento, que é o Relace, que fica com a Fabi, e ela fez um trabalho magnífico ali, né, de abrir umas portas para o comercial assumir, e até também o marketing também entrar, né, porque a gente faz a gente acompanha aquelas ações com os estudantes do campus, nos nossos campos, enfim. Então a gente começa a se relacionar com esse candidato, né, com esse prospecto, na verdade, colocando ele num funil de relacionamento, não num funil de venda, num funil de relacionamento, né, e a gente vai tratando esse cara no dia a dia, né, o Fred com sua equipe tem um trabalho ali magnífico, e aí que eu brinquei no início, assim, meu Deus, eu vou até onde, né? Que horas eu entro nesse jogo, né? E aí Fred entra nessa alternativa, e os três áreas juntos, nós temos o papel de tangibilizar aquilo que está no coração dos acionistas, né, da reitoria, da diretoria, porque estar na Baiana não é sobre marketing, é sobre o que a Baiana tem de melhor, que é a sua educação. As pessoas sonham estar na Baiana, as pessoas querem estar na Baiana, fazer medicina, qualquer outro curso, é uma faculdade de 72 anos, né, ou seja, quase centenária. Então, a nossa missão aqui é tangibilizar esses 72 anos, tangibilizar o que saiu do coração do Humberto quando fundou essa escola, da nossa reitora atualmente, doutora Ana. Então, assim, a gente tem uma missão diária de relacionamento mesmo, né, de tratar o marketing comercial e o relacionamento como tangibilizar tudo aquilo, a magia que a Baiana oferece para as pessoas, para os candidatos, para as famílias. Nós recebemos famílias no campus, eles falam assim, meu Deus, eu fui estudar aqui, quero que ele estude aqui, né? Porque não é sobre empurrar para ele automação, né? Empurrar para ele, compre aqui, clique aqui, faça agora, né? Isso acaba fazendo parte da jornada, né? Clique aqui, se inscreva, pessoas abertas, nós estamos vendo. Né? Sem estudantes, nenhuma escola funciona, a escola existe. Né? Não tem como você aqui achar que o clique aqui não existe. Existe sim, tem que existir. Mas ele tem que existir na hora certa, no momento certo e do tom certo. E aí que Margot, nossa diretora, ela deixa a gente à vontade e guia a gente muito bem feito, assim. O relace comercial e o marketing atuam juntos, mas cada um na sua gaveta, e junto a gente consegue fazer com que, vou aqui fazer uma menção honrosa. Ontem o Fred passou um e-mail com os números do nossa performance de captação, assim, né, de conversão, de matrículas. E, assim, foram números espetaculares. O Fred está de parabéns, o Fabiano está de parabéns, nosso time também está de parabéns, porque foram 3 áreas trabalhando em conjunto, mas não é só essas 3 áreas, né? Mas tem a área acadêmica, né? Tem o professor, que um aluno, estuda na Baiana, que meu professor é massa, estuda na Baiana porque a educação lá leva a sério. Então, Fred, Ana, Léo, comercial, relação e marketing, assim, faz parte de um bojo, né? Porque o acadêmico da Baiana é muito forte. E tem um boca a boca também. Então, um aluno traz outro aluno, né? Um funcionário traz outro funcionário, traz outro aluno, traz um aluno. Então, nós fazemos parte de um projeto de relacionamento, né, com o mercado para que a Baiana seja o que ela é. Acho que nosso papel é mesmo fazer parte de um esforço de relacionamento. Essa que a Baiana faz bem feito esses anos todos. E estou aqui para aprender e também contribuir com
com a minha experiência, a minha passagem, mas ter essas gavetas separadas ao mesmo tempo juntas me dá um olhar assim, bem bacana, saber o que eu preciso fazer mais fortemente na minha área e o que dá subsídio para que Fred possa seguir com a área dele, né, e no final a gente conseguir nossos objetivos. E aí, dentro dessa... Você queria comentar alguma coisa, Ana? Fica à vontade. Eu ia complementar aqui, né, dentro dessa pergunta, porque eu acho assim, nós três estamos aqui, nós quatro estamos dentro de instituições que têm muita história, né, instituições com mais de 50 anos, que tem muita tradição, que tem um negócio chamado reputação. No final das contas, o marketing trabalha para construir e manter reputação. E eu costumo falar muito com o meu pessoal do marketing, que reputação ajuda muito na captação. Mas uma boa captação também ajuda muito a reputação, porque é o aluno que foi captado corretamente, que está ali envolvido pelo que a instituição representa, que deseja a instituição, é ele que vai indicar, é ele que vai fazer o boca a boca, é ele que vai contribuir para que essa reputação se reforce. E aí, como você falou, Léo, todas as áreas têm que estar juntas, né? Não tem como, a gente tem que estar atuando em conjunto o tempo todo, né? Com o acadêmico, com a secretaria, e eu acho que mudam as caixinhas, mudam os papéis, mas a função ali é essa, né? E a gente tem essa sorte, esse benefício de estar em instituições que já têm, né? Que já levam um pouco dessa qualidade aí associada às marcas, né? Exato, isso é importante. Reputação e posicionamento, né? Assim, acho que é isso. Eu não quero ser visto como sou visto. A gente tem essa sorte, essa competência de trabalhar em 3 escolas, 3 universidades, tem uma reputação bem importante, né? Então, fica mais fácil o nosso posicionamento, né? É mais fácil, mas ao mesmo tempo tem sim. mais responsabilidade. É muita responsabilidade, né? muita responsabilidade, né? É mais fácil, com algumas aspas, mas trabalhar em uma escola como as nossas, o nosso funcionamento fica mais simples, talvez não mais fácil, mas mais simples. E aí eu quero entrar aqui numa outra linha, que também alguém perguntou aqui no chat, Meeting Experience 2024, a gente colocou aqui as informações, tem um cupom bacana de desconto aqui para quem tá aqui com a gente, para poder apoiar. A gente sabe que questão de custo, né, é sempre desafiador. E aí eu queria trazer um tema que assim, foi, como todos, né, todos os temas do evento, eles foram pensados assim com muito carinho, e eu queria conectar ele aqui na nossa conversa, que é liderança. Né? A Ana trouxe isso, acho que as falas de vocês três, né, estão muito impregnadas de liderança, e aí a gente já falou, por exemplo, no caso aqui da Baiana, além da Margot, que é a nossa diretora, a gente tem uma reitora, né, tem essa sorte, né, tem a doutora Maria Luísa Soliani, que é alguém que, traz essa possibilidade, né, da gente fazer as coisas acontecerem. A gente já teve conversas assim que um dos vários elogios que eu recebi, ela dizia assim, você nem parece comercial, né, porque eu estava aqui, eu estava argumentando com ela sobre algo que até assim não me favorecia, vamos dizer assim, mas era um olhar, por exemplo, naquele momento muito específico de sustentabilidade, né? A Cristina falou sobre desconto e realmente o profissional comercial ele precisa ter uma relação muito mais saudável do que tem sido, né, com essas coisas. Mas eu queria perguntar assim para vocês, como é que vocês enxergam da área de vocês e das lideranças, né, das instituições de vocês e do que vocês veem por aí. Qual é a relação entre esses modelos de liderança, esses formatos de liderança que sustentam essas ações da instituição? Qual é a importância disso nesse novo momento de um comercial que precisa se afirmar? Eu vou falar isso por minha conta e risco, da minha própria área. Um comercial que precisa se afirmar e se conectar com a instituição e com a educação, e um marketing que precisa entender como é que essas coisas, né, como o Léo falou, vou usar aqui a história dele, antes ele cuidava de tudo, e agora a gente tem ali, né, essa, entre aspas, separação, que na verdade está junto. Então o marketing ele também precisa evoluir e tal. Como é que vocês enxergam a liderança de vocês
e das pessoas que cercam aí vocês nas instituições? Posso puxar a fila? Claro. Eu costumo dizer que o meu maior desafio é gerir pessoas. Gerir conceito e operação é bem simples. A gente sabe o que precisa ser feito, a gente sabe o que tem que fazer, a gente, se todos fossem máquinas, faríamos perfeitamente, mas não somos máquinas. E aí, acho que um pouco do tema dessa conversa já é reflexo da dificuldade de relacionamento interpessoal quando a gente está discutindo entregas que são parte de um mesmo todo. Então, como as nossas entregas são parte de um mesmo ciclo que é muito longo, o ser humano ele tem uma dificuldade inicial de enxergar o seu trabalho ali dentro e de querer ser reconhecido pelo seu trabalho ali dentro. E aí a gente cai dentro desse ciclo comercial no grande ponto e na grande questão, que aqui acho que inclusive uma das perguntas da Bárbara, que é quem que é premiado pelo resultado desse ciclo? Então, assim, de quem é esse ciclo? Como é que você faz para esse ciclo ser de todo mundo, não ser de uma área só? Porque um grande problema dessa queda de braço entre marketing e comercial é que o marketing diz que muitas vezes faz quase todo o trabalho, quem leva o variável é o comercial, quem vai ganhar viagem de férias é o comercial, e o comercial fala que é só por conta dele, porque é quem está lá no finalzinho do processo. Então, o que eu acho que é o nosso maior desafio aqui é construirmos uma jornada única inicial e termos clareza de reconhecimento por etapa da jornada, e não reconhecimento só pelo número de matrículas. Esse é meu grande desafio, e eu acho que deve ser o grande desafio de todo mundo que gere entregas multidisciplinares. Assim. Primeiro é conseguir tirar o ego da conversa e botar todo mundo para desenhar uma jornada única. Parece muito mais simples do que é, mas quando você chega no dia a dia, sei lá, vou usar o Léo e o Fred aqui, tá? O Léo está falando que a campanha está incrível e o Fred está falando que a campanha não está tão incrível. E quanto o Léo precisa ouvir o Fred na decisão dele? E quanto o Fred precisa ouvir o Léo? Corre um risco, e eu passei por isso muito recentemente, de ninguém decidir nada, porque um está ouvindo demais o outro, as opiniões são divergentes e ninguém tem coragem de tomar a decisão sozinho. Então, recentemente eu passei por isso aqui. E aí acho que foi o meu papel de intervir, entrar e decidir, porque as pessoas estavam batendo cabeça demais. Só que isso é contrário à autonomia que eu gostaria de dar. E aí, então acho que esse desafio da autonomia versus independência versus construção colaborativa é o nosso grande desafio hoje. Eu entendo que o meu papel, às vezes, é intervir mais e, às vezes, é intervir menos. E essa é uma dosagem que tem que ser calibrada diariamente. Assim. Então, semana passada eu intervi em vídeo de campanha, que eu não faço há 4 anos. Eu não vejo a campanha. Quem aprova as nossas campanhas são pesquisa com público-alvo. Não sou nem eu, nem a reitoria. Mas quando chegou para mim, eu brequei e falei, teve um problema nesse negócio aqui, porque esse vídeo, enfim, tem lá seus problemas. E aí eu fui lá, e daí eu entendi que era o problema da comunicação, disse que o manual de marca tem que ser assado, e o time de growth decidiu só obedecer ao invés de pensar sobre isso. Então, estou dando esses exemplos, e talvez aqui abrindo a cozinha para a gente, mas eu acho que o objetivo é mesmo que a gente se ajude, e não que a gente apareça bonito na foto, né? Eu acho que o nosso desafio de gestão é justamente esse, assim, conseguir evidenciar a importância da entrega de cada pedaço dentro de uma jornada longa, sabe? Então, o que eu tenho feito, respondendo um pouco a Bárbara, tem uma frase, eu fiz um MBA há muitos anos, e o meu professor da época do comercial, ele falava que você dá dinheiro, quando você dá dinheiro, a pessoa vai se livrar de uma dor, mas ela não vai construir emoções positivas em torno daquilo. E aí você tem que gerar emoções positivas, porque boa parte do nosso engajamento, da nossa motivação, vem da busca por emoções positivas. Agora estou indo lá para a neurociência. Mas eu tento gerar momentos de experiência positiva. Eu tento fugir do dinheiro. É claro que hoje eu tenho um piloto com 3 vendedores atuando dentro do CRM e no futuro eu vou ter mais, e esses caras têm um salário fixo baixo e um variável grande. Mas eu evidencio isso para as outras pessoas que se não vem matrícula, o salário delas continua chegando mesmo no mês. Então não é um benefício dele ter variável. É uma condição inerente à profissão que ele escolheu ter, receber variável.
mas eu tento fazer momentos de emoção positiva coletivos. Então, amanhã, o começo do ciclo é para 70 e poucas pessoas que eu tenho no time. As comemorações são sempre para todas, as festas são sempre para todas. E eu ainda não faço... E o que eu estou fazendo de premiação, gente? Esse mês a gente vai ter uma festa de melhores do ano. E aí, o meu melhores do ano premia categorias que eu quero incentivar dentro da equipe. Então, eu não vou premiar, e eu não sei, assim, diretor comercial ainda não chegou, tá? Leonardo, já vou te falar dos canais, mas vai chegar dia 1º de outubro. Ele não vai gostar disso, ele vai querer dar a viagem de prêmio para o melhor vendedor. Mas eu gostaria muito que a gente desse a viagem para os 10 melhores votados internamente pela equipe, pelos comportamentos que a gente quer incentivar. Então, eu quero incentivar um comportamento de ajuda todo mundo. Então, eu tenho essa categoria. Eu quero incentivar um comportamento de não larga o osso. Esse é o nome de uma categoria, tá? A pessoa que pega e não larga até terminar. Eu quero que a equipe vote quem são os melhores dessas categorias e esses sejam premiados, incluindo o time comercial dentro dessa possibilidade. Eu acho que esse é um caminho muito mais saudável, tanto para o resultado quanto para o relacionamento entre as pessoas. Mas eu estou sendo meio poética aqui, talvez o diretor chegue e fale, não, Cris, não é isso. Mas eu realmente acredito que a gente tem que engajar todo mundo nas emoções positivas que a gente pode gerar neles. Não premiar um em detrimento de outro, sabe? Todos têm que ter a mesma condição de serem reconhecidos e de serem premiados. Acho que esse é um caminho saudável, assim, de performance, inclusive, não só de relacionamento. Fred, eu acho... Desculpa, Ana, posso falar? Desculpa. Eu acho que a gente falar de conexão hoje, acho que a gente sabe entender de tudo, quando tudo começou. Acho que tem que dar um passo atrás e vou fazer aqui uma linha do tempo, lá de Kotlin 1.0, 2.0, mas para chegar nesse momento de hoje. Vamos lá para início, vamos lá para o, sei lá, meio século XIX, início do século XX ali, onde só tinha vendas. Né? Não chama de que a doutora falou para você, Fred, você nem parece comercial, porque ficou culturado assim que comercial é venda, né? Só vender. Não é isso, né? O comercial ele tangibiliza o futuro da instituição. Mas vamos entender como tudo começou, né? Lá no século XVIII, XIX, XX, onde só tinha venda, né? A gente tinha uma loja de sapato, uma loja de chapéu, uma farmácia, uma padaria, e as pessoas, o foco era no produto. Né? Você não tinha opção. Né? Não tinha poucas ofertas, muita demanda, e você só tinha aquela loja, aquela escola, aquele produto para comprar. Então, o foco era no produto. Só que aí começou a surgir concorrência, né? Começou a surgir outras farmácias, outras padarias, outras empresas, outras lojas, e isso começou a movimentar o mercado. Com isso, com a concorrência, surge o marketing. O que é o marketing? O marketing é uma resposta de competência no mercado competitivo. Aquele cara que é mais competitivo, aquele cara que é mais competente na entrega, na venda, no preço, no atendimento, no pós-venda, ele vai vender. Então, surge o marketing quando surge a concorrência. Né? Aí que ele começa a vender. E aí, só que esse cara aqui do marketing, esse cara começa a ficar mais exigente. Ele não quer só comprar com ser cliente pagante. Aí entra o marketing 2.0 ali do Kotlin, né? E aí, só que esse cara começou a... Não, eu quero participar mais, eu quero saber, eu quero decidir quanto eu comprar, por que eu vou comprar, quando eu comprar, quando eu quero pagar. Esse cara começou a bater panela ali, começou a dizer, não, eu quero participar, eu quero dizer como eu quero fazer, né? E aí, surge o branding, né? O branding faz, o branding, ele gere a dinâmica de relações entre as marcas e as pessoas. Então, esses caras se completam, né? Um cara que faz venda, fazia venda sem a pegada de marketing, ele só pegava pedido de balcão. Um cara de marketing que faz marketing sem olhar para a venda, para a ROI, para a LTV, para a meta, esse cara está fazendo um post no Instagram para ganhar prêmio em Cannes. O cara de branding que não olhar para a venda e não olhar para marketing, é aquela quadra bonitinha na recepção, missão, visão, valores, eu sou a melhor do meu estado. Então, esses caras estão na mesma esteira, o marketing comercial, o branding, eles estão na mesma esteira, na mesma régua de relacionamento. E cada um tem a sua atividade final ali, de comunicação, ou de conversão, ou de relacionamento, mas no final eles estão dentro do mesmo escopo. Vou repetir, o cara de venda, o cara de comercial. Quem disse que o comercial não faz marketing? Quando você se relaciona com as famílias, quando você conversa, fazendo muito marketing. Quando eu estou ali fazendo a parte de tráfego pago, bem estruturada, com foco mesmo em valores, eu estou fazendo comercial. O branding também faz comercial, o branding também faz marketing. Então, ou seja,
O marketing não substitui o branding, assim como o marketing não substitui vendas, assim como o branding não substitui o marketing, eles se completam, né? Então, não tem conflito, não tem conflito. Pode haver desconexões por falta de reuniões estratégicas, por falta de entender a dor do outro. Né? Então, esse conflito não tem como existir conflito. Porque, como eu falei nisso, vem a venda, depois vem o marketing, depois vem o branding. Esse cara é um cara só. Né? Então, essa conexão tem que haver. Porque eu preciso entender as dores do comercial para que eu possa te dar subsídio para que você possa trabalhar. Assim que você entender as minhas dores, e nós dois entendemos as dores de Fabiana, e nós três entendemos as dores de Margot, nossa diretora, né? Então, essa conexão, eu acabei de viajar falando um pouco de história e tal, não sei se eu fugi do tema, mas eu acho que tem que trazer lá como tudo começou. E a gente entendendo como tudo começou, vai saber como atuar hoje, né? Eu só sei onde eu estou porque eu sei de onde eu vim, né? Então, eu acho que é por aí. Não sei se eu fugi da pergunta, mas... Não, e aí me dá a oportunidade de perguntar para a Ana, exatamente, assim, dentro disso que foi falado, resgatando ali a pergunta inicial, papel da liderança nessa conexão, como você enxerga, o que você vive por aí, você já falou um pouquinho, mas complementa aí para a gente, Ana. Eu concordo com as duas falas aqui, né? Elas trazem pontos muito, muito importantes, muito expressivos, né? De, primeiro, entender que a gente tem um processo inteiro, complementar, né? Que tem que ser integrado com todas as áreas, que o centro está ali, né? O centro é o aluno, o centro é a necessidade que a gente está cumprindo, né? Para esse aluno. E, ao mesmo tempo, fazer cada um enxergar o seu papel nesse processo, né? Que eu acho que eu concordo com a Cristina que é um trabalho muito difícil, a gente vai testando, né? E aí eu falo que talvez o meu papel na liderança seja ir testando mesmo, né? Com alguns focos, por exemplo, eu acho que toda a equipe que está envolvida no processo de venda, no processo de marketing, no processo de branding, no processo de atendimento, tem clareza do que a gente quer, de para onde que a gente vai, qual que é a meta. Todo mundo sabe qual que é a meta do semestre, né? Todo mundo sabe quantos alunos tem que vir, mas não é só a matrícula, não. Para vir aquela matrícula, quantos leads a gente tem que captar, né? Que o marketing tem que promover lá o seu tráfego pago e trazer para dentro do site ou trazer para dentro. Quer dizer, tem clareza estratégica de como funciona esse processo e qual é o fim. Então, eu falo que eu gasto muito do meu tempo falando sobre essas coisas, né? Ao longo do processo. Tem clareza sobre o ciclo, né? O ciclo de captação, como a Cristina colocou, tem clareza de que o trabalho que a pessoa que visita escolas, que faz o relacionamento com escolas, tem no processo, que vai gerar, às vezes, uma captação daqui a 3 anos, mas que aquilo ali, o marketing tem que estar lá apoiando, tem que estar junto, porque tem que entender que isso vai gerar um resultado lá na frente. Então, eu acho que o momento, né, do nosso mercado, afinal, né, gente, a gente vem muito recentemente de um mercado com demanda muito grande, né? A gente está aprendendo ainda, nosso mercado é um dos últimos aí que está sofrendo com essa concorrência absurda. Então, acho que a gente tem aprendido. E aí a gente vai testando. Mesma coisa aqui com a pergunta das premiações, tá? Eu acho que a gente vai testando. Na Newton, a gente já testou premiação coletiva, premiação individual, premiação para todo mundo, premiação só para quem está na ponta. Quer dizer, a gente acaba, em um ou outro momento, se questionando assim, vamos ver o que vai gerar um resultado, uma satisfação melhor, que as pessoas vão se sentir mais confortáveis, que as pessoas vão se sentir mais engajadas, né? Então, eu acho que a gente vai tateando e vai propondo novidades. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem adotado. Que legal. Eu vou fazer uma rodada aqui. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, use o nosso chat.
tá? Por uma questão aqui da gente conseguir responder todo mundo, tá? Eu vou fazer uma rodada aqui agora. Primeiro tem perguntas e comentários, né, que é super bacana. A gente já respondeu ali algumas coisas, tem uma interação ali super legal acontecendo. Queria mandar um abraço para o meu querido amigo Jonatas, lá da FHO, faz um trabalho belíssimo, falando sobre a venda sem desconto, né, que foi o que a Cristina trouxe, o convencimento desde o primeiro ano do ensino médio, né, a gente já falou sobre isso. E aí, meu querido amigo Léo Estevam, aí, Cristina, ele pergunta, né, acho que você chegou a começar, mas só para a gente esclarecer aqui, como foram distribuídos os canais de relacionamento após a entrada do diretor comercial? Como é que eu estruturei isso aqui para a chegada dele? Acho que a gente faz hoje meio que o que todo mundo faz. Então, a gente tinha lá uma gerência de campanha que eu desmembrei em uma gerência de growth e uma gerência de CRM. Então, como que acontece o fluxo todo? Eu tenho lá o time de aliança educativa visitando colégios, trazendo colégios para dentro da universidade, fazendo PUC Tour. Esses caras já começam a alimentar uma base de CRM, que aí fica lá no relacionamento. O time de growth coloca a campanha na rua. Então, tudo que eu estou falando de campanha de aquisição de interessados agora, do que é o clássico, estou falando de canais de mídia, estou falando de anúncio, estou falando de landing page, de comercial, estou falando de catalid, esse tipo de coisa está com a área de growth. CRM vai lá fazer as suas ações de relacionamento com o candidato. Então, hoje a gente tem um software nos apoiando e a gente está... Num primeiro passo, a gente fez réguas por forma de ingresso, falando de graduação, e por conjunto de categoria, falando de pós. Agora, a gente está descendo um nível de régua por curso, e na nossa régua a gente já está envolvendo o coordenador de curso. A PUC Paraná é muito grande, isso é bom e é ruim, porque sempre que eu quero fazer régua por curso agora, eu tenho 5 formas de ingresso vezes 87 cursos para fazer régua. Então, é um desafio de operação gigantesco, assim. Seria muito mais fácil ser pequenininho para fazer tudo rodar redondinho. E aí, o comercial, ele vai chegar, mas enfim, o que a gente está pilotando hoje? A gente tem vendedores atuando com inscritos para frente, e eu tenho CRM responsável por lead até inscrito, exceto em produtos muito complexos, como é o caso da graduação 4D. Busquei aí no Google, que eu não vou gastar tempo aqui explicando, mas a gente está tentando vender um negócio que acho que ninguém está querendo comprar nesse momento, então a gente precisa de muito mais apoio na jornada de decisão de compra, e nesse caso o vendedor está atuando do lead, e o comercial vem com a função de B2B e novos canais, nesse primeiro momento. Então, hoje a gente tem B2B bastante orientado para cursos in company. A gente não vende produto de prateleira no B2B, só que a gente já tem convênios com muitas universidades, com muitas empresas. Então, o comercial vem com essa frente de vender produto de prateleira para B2B, novos canais. De cara, eu já vou testar Member Get Member, ideia aqui, vou jogar a ideia no ar, tá, gente? Eu acho que a salvação das licenciaturas do Brasil passa por Member Get Member. Então, eu vou pilotar agora, licenciatura presencial, depois eu conto para vocês se funcionou. Mas Member Get Member para algumas comunidades, para algumas coisas, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado também, senão vai virar a festa aqui, o samba do... né? Mas esses novos canais de aquisição, usando essa expressão, vão ficar com comercial de cara B2B, Member Get Member. E aí a gente vai ver se a gente vai abrir outros canais, e na medida em que isso vai transbordando para o time de growth. Eu acho que MGM deveria ir para o time de growth, mas eu estou contratando um comercial que já tem experiência nisso, então eu vou deixar com ele para ele estruturar e depois a gente passa. Na minha cabeça aqui, na minha concepção, a gente vai ter mais ou menos essa divisão do Léo e do Fred, onde vendas vai trabalhar mais na conversão do que na aquisição, e growth tem a missão de manter testes no ar o tempo todo, com todos os canais possíveis, para a gente otimizar a nossa abordagem de atrair interessados, sabendo que eles não fazem muito da responsabilidade da atração, que a atração vem desse momento para trás, como a gente está falando aqui. Mas essa é um pouco da divisão da área. E aí eu tenho também uma área de encantamento, que é da porta para dentro, a gente também faz formatura, e todo esse ciclo, e uma gerência de comunicação, que faz comunicação com o estudante, comunicação institucional, redes sociais, imprensa, essa coisa toda,
E eu acho, sinceramente, que eu tenho um desafio muito maior em integrar comunicação dentro do ciclo comercial do que marketing e vendas. Porque eu falo aqui dentro assim, antigamente a gente falava, quando eu assumi em 2017, a gente ainda falava em mídia on e off. Agora a gente está falando em pago e não pago, gente. Que loucura é essa, assim? O que não é pago também faz parte da estratégia comercial. Então, eu tenho muito mais dificuldade hoje em colocar a estratégia de social media institucional dentro de uma estratégia comercial do que dessa relação aqui. Aqui está um buraco grande ainda para resolver, assim, que é comunicação se entender como parte de um ciclo comercial também. Muito bom. A Bárbara perguntou, né, sobre a questão de bonificação, a Cristina já respondeu, a Ana respondeu aqui para a gente, também vou pegar carona na resposta da Ana, né, o comercial é uma área nova aqui na Baiana, então a gente também está em beta, né, está testando algumas coisas. Ana, eu queria, não é uma pergunta, mas eu acho que é um comentário bem interessante, eu queria a tua visão. Comentário aqui do Fernando Silveira, fala sobre o que o egresso produz no mercado é um baita ativo para brand equity. Portanto, a área acadêmica é primordial para essa construção, né? A gente está falando sobre conexão, etc. Como é que você enxerga nessa equação, que a gente está falando prioritariamente como tema do evento marketing e comercial, mas como é que você enxerga a relação dos dois e entre si com a área acadêmica na construção dessa jornada? Eu acho que quando a Cristina falou aqui que a gente tem um buraco, né, no não pago, eu falo assim, às vezes a gente tem um buraco no não pago por entender que ele tem que atuar apenas nas questões de reputação, e às vezes a gente tem um buraco por entender que ele tem que atuar apenas panfletariamente, assim, fazendo panfletagem, né, ou um lado ou outro. O que a gente fez na Newton, que eu acho que é legal, a gente conseguiu, de alguma forma, incluir o não pago, né, o orgânico, a assessoria de imprensa, a comunicação institucional, no processo, fazendo um levantamento muito, muito sincero do que é atributo, do que é que a gente tem para oferecer, de fato, né? E aí o acadêmico tem que vir junto. A gente tem uma vantagem, Cristina, que é diferente da sua, a gente é menor, né? A gente tem 2 unidades, né? São 8.000 alunos, o número de cursos é menor, o número de coordenadores menor, mas, assim, a gente trouxe essa visão, né, para o acadêmico, e aí vem a questão do comentário do Fernando, né, o que o egresso produz é um baita ativo para isso, né, porque a gente consegue hoje colocar a equipe de comunicação para acompanhar o que se faz dentro da instituição o tempo todo e fazer o link disso com o que a gente está vendendo. Então, se a gente está falando que a gente vende empregabilidade, a gente vai lá atrás de caso de ex-aluno, de aluno, de atendimento do setor de carreiras, de quantas vagas a gente tem, de como que está funcionando. Eu posso produzir um vídeo falando do processo aí de LinkedIn e distribuir isso numa landing page, sabe, e catar lead com aquilo. Então, a gente vai fazendo uma amarração, né, nesses conteúdos, para que esses conteúdos funcionem para o comercial e funcionem para o marketing. E eu acho que a gente, lógico, tem muito caminho aí pela frente ainda, mas a gente vem construindo essas estratégias ao longo dos processos, né? Então, o que eu vejo é isso, eu acho que o nosso caminho vai muito por essa construção, esse é o caminho Newton, né? Toda essa estrutura que você falou, da gente trazer para o CRM, trazer uma área de captação de lead, depois você tem a área que cuida do inbound e do relacionamento, depois você tem a área que, a partir da inscrição, vai para o comercial, esse caminho está definido, mas como que a comunicação e o marketing vão atuando ali ao longo do processo, é que a gente tem que realmente buscar coisas novas, né? Nosso caminho tem sido esse, trazer muito da realidade do dia a dia da instituição. Fred, me permite só coisa bem um pouquinho com a Ana. Você está falando do professor Fernando, assim, ela é muito provocativa, assim, mas, cara, se alguém tiver esse case aqui na sala, ou conhecer alguém, fala para a gente, assim, a atividade é muito difícil, né, a gente trazer o egresso para o dia a dia. Tem vários esforços, vários programas, várias pessoas estão fazendo, assim, a gente fazer uma coisa lá em Recife,
aqui na Baiana também, mas é uma atividade bem difícil, porque esse cara, depois que se forma, esse cara muda de cidade, muda de endereço, muda de e-mail, muda de celular, muda de contato, enfim. E a gente precisa ter uma régua muito bem estruturada com esse cara, até a colação de grau, e tentar manter essa renovação diariamente, com CRM, com campanhas, com contato, porque eu sou egresso de 3 graduações e ninguém nunca me ligou. Ninguém nunca me mandou um e-mail, assim. Né? Eu sou egresso de 2 pós-graduações né? E ou por culpa minha, porque mudei de contato, ou porque mudei de cidade, ou porque a escola não tem algum programa. É uma atividade muito difícil, né? Para a gente trazer esse cara... quantos egressos nós temos? Sei lá, 5 mil egressos? Trazer 20 egressos é um número muito... Não dá para chamar esse programa, né? Então, é uma atividade assim, eu acho que isso é um meeting, acho que é um tema para um meeting, isso é um tema para um webinar, é um tema para algum café aqui coletivo, para como a gente consegue trazer os egressos, né, assim, mas trazer uma base pesada, trazer uma base grande, né, e cada um de nós aqui foi egresso, e cada um de nós tem alguma coisa para contar, assim, mas é um desafio bacana, a gente tem que achar esse caminho, porque não é só captar e manter, eu acho que trazer quem passou, né, que esse cara é um case nosso. Como eu falei, esse cara é um case, esse cara pode me ajudar a tangibilizar a magia da minha escola, trazer novos estudantes, né? Acho que um aluno traz outro aluno. Eu, Léo, particularmente, assim, sou muito adepto, gosto muito de trazer o estudante para as campanhas, eu gosto muito de trazer estudantes como dar voz para o estudante, eu entendo alguns funcionamentos, eu acho que do jeito certo, no tom certo, na temperatura certa, sem ser mercadológico, sem ser varejista, todo respeito ao varejo, não é nada pejorativo, mas eu acho que o aluno, o egresso, ele pode falar, ele ter um tom para tangibilizar aquilo que a gente vende, aquilo que o comercial faz, aquilo que o marketing faz, que o relacionamento faz, sabe? Mas é um desafio muito grande, assim, trazer os egressos, é um desafio. Talvez em 20 anos que eu estou nessa jornada aí, para mim, talvez se alguém que tiver mais fácil, enquanto me ensina aqui, pelo amor de Deus. Não é simples mesmo construir essa relação. Pessoal, a gente tem mais uns minutos ainda pela frente, tá? A gente vai tá bem animado aqui, tá super legal, vou continuar aqui trazendo perguntas. Tem a Amanda lá da Newton, a querida Amanda, e é verdade, tá? Se ela tá falando, é porque ela matricula lá, que ela vai te ligar e vai te... exatamente. Sempre, e depois que você formar também, Léo. Por isso eu a gente vai... Eu falei sobre o sorteio do ingresso para o Meeting Experience, a gente também vai sortear, me perdoa, tá, Léo? Foi só a força do hábito aqui de ter esquecido disso. A gente vai sortear também 2 livros do nosso querido Léo, que a vida me ensinou também, um livro fantástico que conta a carreira dele, a biografia dele, a trajetória, mas pontuando várias questões de empreendedorismo, falando de educação, livro super bacana, e todo mundo que se inscreveu, a gente também vai mandar, aí esse não é sorteio, é para todo mundo mesmo, quem se inscreveu, e aí, galera do YouTube, vocês têm que se inscrever, tem que participar aqui para ganhar prêmio, tá? Para poder interagir aqui, para poder perguntar. Vai receber o e-book do Clube do Marketing, tá? Que é um e-book belíssimo, uma construção coletiva, tá? Também capitaneada aí pelo nosso querido Léo Lourenço, nesse movimento chamado Clube do Marketing, muito legal. Comentar aqui Alexandre Porto, meu querido conterrâneo, falando sobre a integração, né? É isso que a gente está fazendo aqui. Tem uma pergunta específica aqui que eu já vou voltar para o Léo, mas eu quero perguntar, queria assim que brevemente, vou começar aqui pela Cristina, Ana e depois Léo, essa pergunta aqui que o Marcos Vinícius fez. Hoje, vale mais fazer uma grande campanha de vestibular ou investir em cada curso com seu valor agregado para a venda final? Cristina, por favor. Essa é a pergunta de $1 milhão. Não é a pergunta de $1 trilhão, né? Quem resolver isso... Eu vou dar para vocês números de coisas que eu estou fazendo aqui dentro de casa nesses 2 formatos, tá? Eu acho que fica evidente que, para mim, de novo, o contexto manda. Eu vou sair de graduação e vou falar de pós. Só porque eu tenho os 2 exemplos na pós. Quando você tem um portfólio muito grande, assim, primeiro que é óbvio, a gente tem que aprender com quem está fazendo copy para vender na internet. Eles estão falando muito mais em primeira pessoa sobre o que o cliente quer.
e a gente ainda está falando muito sobre como o nosso produto é incrível. Então, acho que tem que ter uma virada aqui de linguagem, que não é sobre o nosso produto ser incrível, sobre a nossa universidade ser incrível, é sobre aquela pessoa com os desafios dela, e você tem que conversar com ela sobre aquilo. Isso independe se a campanha é por categoria ou é por curso. Isso não é elementar. Eu tive hoje uma conversa com a minha equipe e a gente falava sobre como somos viciados em voltar para o lugar do curso da PUC-Paraná, sei lá o quê, e não você. Mas eu estou rodando os 2 exemplos em pós-graduação. Primeiro, no portfólio clássico de pós-graduação, a gente coloca no mercado, no ciclo de verão, 250 cursos de pós à venda, e no ciclo de inverno, 170. Já é uma venda anual, mas a gente divide em 2 ciclos, e é impossível fazer campanha por curso para 240 cursos dentro da mesma categoria. Você, assim, não há dinheiro que chegue, e é uma burrice financeiramente falando, porque você vai concorrer pela mesma audiência, você vai concorrer pelas mesmas palavras, então não dá. Então, nessa categoria de produto, o que a gente faz? A gente faz uma chamada de categoria e a gente faz conjuntos de temas. E a partir do momento que o ciclo vai andando, para os cursos que precisam mais, a gente afunila uma conversa por curso. Ou para aqueles que a gente está vendo que tem mais potencial. Então, a gente vai tomando decisões ao longo dos 6 meses de ciclo. Para isso, de novo eu vou abrir a cozinha aqui, eu estou falando de um CAC total de mais ou menos R$700 para um produto de ticket médio de R$10.000. Então, o CAC está super bom fazendo esse negócio desse jeito, taxa de conversão aí de 40 e poucos %. Fecha para outro negócio. Lançamos pós-PUC digital há 2 anos atrás. Lançamos com um portfólio de menos de 10 cursos. Lá, a campanha por curso. Ainda é, e aí já está mudando, tá? Estou falando por isso. Quando você está super focado, você tem um portfólio pequeno, você consegue falar sobre o curso numa lógica que faça sentido para as mídias que você opera, para os canais em que você está conversando, começamos dessa forma. Fazia muito sentido, estava indo tudo bem, mas o portfólio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Hoje o portfólio lá está perto de 40 cursos e a estratégia ainda não mudou. E aí eu estou falando de um CAC de 3.000 e poucos reais para um ticket médio de 11, 12 mil. Então, o ticket médio é muito semelhante. Quando eu faço uma ação por categoria, e taxas de conversão piores. Quando eu faço uma estratégia por categoria inicialmente, eu estou tendo um ROI muitíssimo maior do que quando eu tenho um portfólio maior com uma estratégia por curso. Então, estou abrindo esses números aqui para falar que, assim, para mim, depende. Agora, por exemplo, a gente vai na 4D, são 8 cursos, é por curso o negócio, porque eu estou falando de agrodigital ou eu estou falando de saúde e bem-estar. Eu consigo conversar mais sobre o tema com a minha audiência. Quando eu tenho um portfólio muito grande, não há dinheiro que chegue e não faz sentido financeiramente. Então, eu trouxe esses 2 exemplos, falar que para mim depende muito do portfólio que você tem, a estratégia que você vai construir. Depois o Fred reclama comigo que não era o foco ficar falando tanto de número, mas eu achei que era bom. Imagina, isso aí, nossa. Desculpa, Fred, desculpa. Não, fica à vontade. Bom, Marcos, então, respondendo ao Marcos, assim, acho que o primeiro não é sobre campanha de vestibular, acho que é sobre campanha de comunicação anual, sobre campanha de entrega anual, né? O vestibular tem ali 2 momentos, mas ele é um resultado de uma comunicação que vem perene de janeiro a janeiro, de 1 a 31. E aí tu pega um IES que tem 30, 40, 50 cursos, humanamente e financeiramente impossível você trabalhar produto a produto, não tem grana que suporte isso, né? Não tem nem mercado para ouvir isso. Você está numa cidade, sei lá, 2 milhões de habitantes, é uma cidade até pequena para tanta comunicação, para tanto curso. Então fica difícil a gente trabalhar por curso. Tá, consegue fazer um trabalho ali de tráfego pago, por criativo por peça, um público específico, mas tu tem ali 3, 5 cursos, tu tem 40 cursos, tem escolas que tem 50 cursos, né? 40 cursos. Então, assim, por isso financeiro é impossível, não tem como fazer. E eu acho que, de novo, eu acho que não é sobre vestibular, acho que é sobre comunicação e entrega anual. Acho que é sobre entrega de valor anual. E quando o vestibular entrar, aquela comunicação, aquela tua magia, ela já está no coração, na mente das pessoas, do prospecto, do aluno da terceiro ano, enfim. Eu acho que então não é fazer um grande vestibular, acho que é fazer um grande ano de entrega, de relacionamento, de comunicação. Quando chega no vestibular, a curva dá uma subidinha, evidente, de investimento, de volume de comunicação, evidente, mas eu acho que é uma subida e a régua continua, sabe? Então, não sei se eu jogar ali milhões em vestibular e jogar
migalhas durante o ano. Acho que é um trabalho linear de janeiro a janeiro. Ana? Eu vejo, a gente aqui teve uma experiência parecida com a da Cristina, assim, a gente foca em campanhas de curso, né? Falando especificamente da campanha final, quando são produtos muito específicos. Então, assim, pós-graduação com dupla certificação, você precisa explicar o produto, você precisa trazer características do produto, aí realmente a campanha acaba sendo muito direcionada, né? Mas é impossível, assim, é humanamente impossível a gente, com um portfólio de 45 cursos de graduação, você querer trabalhar um por um. Lógico, existem momentos, tá, gente? Momentos de incentivo. Toda instituição tem os seus cursos, né, que são os focos principais, onde você tem uma meta de captação mais agressiva, né, ou que você precisa realmente dar uma atenção maior, e às vezes você precisa mobilizar o não pago e o pago para aquele curso, para que ele tenha um desempenho diferente. Mas são casos isolados, né? Não dá para se pensar numa campanha, como o Léo falou, um ano inteiro, atribuindo valores, né? E atribuindo orçamento por curso, né? Às vezes é muito complicado. É isso. Deixa eu fazer mais aqui cumprimentar aqui algumas pessoas, né? O Arthur Henrique Guimbala conta aqui para a gente, case bacana, parabéns, resultados bem legais lá na faculdade dele. Léo, a Amanda não gostou, eu conheço ela o suficiente para saber que ela não gostou do que tu falou, então vou aproveitar para dizer o seguinte, ela está dizendo aqui, ó, confira no LinkedIn nosso grupo Geração N, que são dos nossos egressos. Tu vai lá, para tu ver Léo, que a gente deu tem trabalho, tá? egressos interessantes, depois eu te apresento. Viu? Não, assim, eu acredito, de verdade, assim, tem muito case bacana, mas, assim, eu acho que às vezes tem uma cobrança da gestão, assim, da gente trazer a base de egresso para dentro de casa, assim, é um negócio bem pesado, mas eu quero crescer sim, sempre tentei fazer alguns programas, mas, assim, de fato, é um trabalho bem difícil, mas é legal. Parabéns. Boa. E aí, cumprimentar meu querido amigo, professor Bartolomeu Rebouças aqui, fala da Evo Estágios, um trabalho bem legal que ele faz. Professor Roberto Cavalcante, chegou na hora certa, né, professor? Sempre bem colocado aí. Bacana ter vocês aqui. Professora Vandi, chegando aí também já participou, já contamos a história dela no Meetingcast, vale a pena, tá? Léo Estevam também esteve com a gente. Eu queria fazer uma pergunta aqui, que eu acho que é a pergunta coletiva final, depois eu faço aqui os comerciais, explico a questão de como vai funcionar o sorteio, e a gente parte para a pérola do meeting, né? Que é o pensamento, aquele momento final. Eu estou ficando bonzinho, agora eu estou anunciando para vocês antes, para os debatedores aí poderem pensar qual vai ser a pérola do meeting que eles vão deixar aí, aquele pensamento final aí, antes da gente sair. A gente criou esse termo numa edição, na nossa edição, que foi em abril, e ela também foi em abril para ser disruptivo, para a gente não cair naquele pensamento, naquela esparrela de o mês das mulheres é em março, né? As mulheres não têm um mês, isso precisa acontecer o tempo todo, e aí a gente rodou um webinar especial, né, em parceria com o Instituto Ela, em abril, e lá nesse webinar a gente criou esse termo, né, que é a pérola do meeting, que é aquele pensamento final aí para quem está aqui nos assistindo, vai levar para aplicar na sua instituição. A gente está falando para caramba aqui, tem que falar mesmo, de pessoas, né? Pessoas, as conexões, etc. Mas eu não queria também descolar do que é, assim, a questão dos dados, né? Da ciência de dados, e aí eu vou aproveitar aqui a pergunta do nosso querido Léo Estevam, perguntar para vocês, assim, em linhas gerais, tá? Vou começar pela Cristina, depois Ana, depois Léo. Uso de ciência de dados na identificação dos melhores caminhos de relacionamento, né, com os estudantes. Aí eu estou trazendo esse olhar também um pouco na linha do pessoas, tecnologia e inteligência, que é um pouco do eixo que a gente usou aqui nesse meeting online ao longo desse ano, né? Cristina, traz para a gente aí a sua reflexão e a sua experiência, né, do que está sendo feito aí nesse sentido, por favor. Eu acho que, não, assim,
passou o tempo de decidir só por feeling, mas eu não gosto do lugar de decidir só por dados. Eu acho que os dados, eles precisam suportar o nosso processo decisório absolutamente. Então, assim, não tem espaço para você não ter dado na conversa. Não tem. A gente tem um problema, que eu imagino que não seja aqui um privilégio da PUC-Paraná, que é uma falta de cultura de dados do passado, que nos coloca num presente sem histórico. Então, eu brinco assim que quando eu assumi a área, era tão louco, porque o passado mudava todo dia, a gente não conseguia confiar nos números do passado, porque a gente tinha BIs que consumiam direto do sistema transacional e algumas outras coisas assim. Então, hoje a gente está conseguindo construir um DW Data Lake, sei lá o nome correto desse negócio, para ter uma estrutura de dados mais sólida, para a gente poder tomar decisão a partir disso. O que eu fiz quando eu assumi que para mim foi primordial? A escolha da agência foi baseada em inteligência, não foi baseada em criativo, nem em relacionamento, nem em prêmio em Cannes. Hoje a gente trabalha com uma agência que me apresenta primeiro o planejamento em dados e depois o criativo e a mensagem. Isso, para mim, é muito, muito significativo. Então, para o meu time, eu trago isso, as nossas projeções vêm a partir disso, e não é sobre um insight incrível, é sobre que fonte você usou para ter esse insight incrível, sabe? Então, eu acredito muito nisso. É muito utópico achar que 100% dos nossos processos hoje são baseados em dados. Não são. Mas a gente segue nessa luta e nesse caminho, assim. Então, a agência traz, para mim, planejamento de dados primeiro. A gente tem hoje BIs de acompanhamento, performance. Então, a vitória de conseguir ter um CRM bom do começo ao fim, que me dê visibilidade, que me dê métrica, que eu consiga ter momentos de discussão de métricas e ajuste de rota a partir de dados. Putz, de 2017 até hoje, eu acho que faz pouco tempo que eu estou em paz com isso, sabe? Então isso é uma dificuldade de todo mundo mesmo. E ainda teve um ataque cibernético no meio disso ano passado, que deixou a gente agora numa redoma de vidro de segurança digital. Mas não dá para não ter, mas eu acho que, em alguma medida, a história do Matemarketing, e veja, eu sou muito disso, academicamente eu sou muito desse lugar, eu amo experimento, tudo que eu fiz na minha vida acadêmica é sobre isso, mas eu acho que a história do Matemarketing pesou a balança para lá demais, e aí a gente está trazendo ela de volta para o centro agora, sabe? Então, tem muito de tentar metrificar branding e muito de aceitar que branding não é tão metrificável quanto a gente gostaria. Tem muito de tentar metrificar relacionamento e agora a gente compreende. Então, chegou um momento que a gente hipervalorizou o rastrear do real investido. E aí agora a gente tem que voltar essa balança mais para o meio e falar, olha, 3 milhões que hoje eu consigo colocar em branding, e eu tirei de campanha, eu tenho o mesmo orçamento de campanha, e eu fui tirando dinheiro de campanha e colocando em branding, e fui crescendo a captação com isso, e eu não rastreio aquele dinheiro da mesma medida que eu rastreio esse, e tá tudo bem, sabe? Mas para o que eu consigo ter dado, eu tenho que ter muito dado, e aí você joga os dados visíveis para todo mundo, discute eles e deixa o criativo trabalhar em cima daquilo. Eu acho que esse é o meu lugar de conforto aqui na minha equipe, sabe? Não sou a louca dos dados, mas eu acho que nada que foi criado sem ter visto dado antes deveria ser levado adiante. Assim. A gente tem que ter o lugar do criativo e o lugar do dado bem estabelecidos. Assim. Ana, e aí, só uma coisa, a Cristina falou, bem rapidinho, Ana, que eu não posso perder esses insights aqui, tá? Esses momentos aqui para poder conectar as coisas, né? A Cristina falou sobre o branding, né? Ela tirou dinheiro da campanha, botou no branding, isso aumenta a captação, e isso é bom para o financeiro, isso é bom para o acadêmico, e aí, não por acaso, eu até nem sabia disso especificamente, mas foi, enfim, Cristina estará conosco lá no Meeting Experience, no segundo dia, num painel que vai falar exatamente sobre isso. Branding gerando valor real para as nossas IES, desde que ele não fique dentro do marketing apenas. Né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Ana, querida, obrigado por me permitir esse merchan rápido aqui. Claro! Gente, bom, a Newton, ela faz parte hoje de um grupo de São Paulo, que é um grupo que tem várias outras empresas, né? Inclusive indústrias. Então, por estratégia do grupo, né, as decisões são baseadas em dados.
Inclusive o planejamento estratégico, o planejamento do ano, ele é todo fundamentado no histórico e no que deverá existir para frente. E isso a gente traz como cultura também para a área de marketing. Então, mesmo passando por esse processo, tá, Cristina, de não ter muitos dados históricos, né? Aí antes de 2017, 2018, mas a Newton vem construindo esses históricos ao longo do tempo, e mais do que nunca pós-pandemia, a gente realmente ter uma visão e tomar decisões baseadas em dados. Mesma situação, né, que vocês vivem lá na PUC do Paraná, a nossa agência, primeiro ela apresenta um planejamento baseado em dados, para depois vir com a solução criativa, né? E a gente tem esse acompanhamento que eu diria assim, no nosso caso, a gente tem um acompanhamento diário para todas as áreas, de todos os movimentos de entrada de alunos, seja rematrícula, seja retenção, seja a captação, né, seja a captação de leads e a conversão de matrículas, isso está muito, muito disponível para todo mundo. Resultados tanto da graduação, da pós, então, assim, a gente se habituou a ver dados, né, o tempo todo, e isso ajuda a gente, aquilo que eu falei, a ter clareza estratégica, de todo mundo estar olhando para aquilo ali, entendendo o que está acontecendo. Do outro lado, aí do ponto de vista de marketing, sim, a gente toma decisões baseadas em dados, mas vivemos o mesmo momento de chegar a um ponto de estar colocando, por causa dos dados, a gente está aplicando tudo o que a gente tem, né, no que o dado aponta, que é o digital, que é o que me dá o dado de resposta, e de repente, um momento falar assim, peraí, mas e a nossa marca? E a cidade? E o mercado aqui, está vendo a gente como? Né? E aí a gente fazer também um movimento contrário de alocar um pouco da verba de marketing para um trabalho de estruturação de marca. E a gente está vivendo esse momento, tá? É bem recente, foi esse ano a primeira experiência que a gente falou assim, olha, tira 10% daqui, bota para lá, tira 10% daqui, bota para lá, para a gente tentar equilibrar um pouco as coisas. E estar presente em lugares, em locais que o dado mostrava o perfil, né, do público que a gente tinha que chegar, mas aquele local que ele está não tem uma referência de dado tão significativa. E aí a gente arriscou, falou assim, vamos lá, vamos ver se a gente chega nessas pessoas. Então, acho que nós estamos nesse momento também. Legal. Léo, tua visão aí sobre o tema. Assim, mesmo as dores, assim, que nós somos IEs bem antigas, né? Big Data, CRM, não foi muito novo diante de escolas quase centenárias como as nossas. Então, a gente tem dados de um dia desse para cá, né? Tem um amigo meu lá de Recife, que ele foi até diretor de esporte, ele disse, pô, precisamos implantar um CRM aqui no clube, porque não dá mais para anotar o nome do torcedor em papel de pão, né? Eu tenho que conversar com esse cara. E o Léo foi lá do esporte também, enfim. E aí, a gente sofre com dados antigos, né? Então, a gente tem que buscar alguma coisa de um dia desse para cá. Quando eu cheguei aqui na Baiana, foi a primeira coisa que eu fiz, assim, me furnei no hotel, assim, consegui os dados, fiquei aqui 24 horas tentando entender dados, para saber onde eu estava pisando, o que eu poderia contribuir. E a gente está nessa etapa de maturação, de construção também, né? De encontrar ferramentas, e-mails e dados é importante, não tem que fugir de dados, mas assim como o Cris, eu não sou o louco dos dados, mas é importante os teus dados, é importante também tem que ter o feeling, tem que ter o branding, tem que ter o relacionamento, tem que ter os dados. Eu acho que cabe todo mundo naquela esteirinha, cada um no seu peso, mas a gente está trabalhando dados muito com o digital, evidente, é o que nos dá mais números reais ali, né? Mas acontece também, como a Ana falou, assim, às vezes a gente tem um dado, mas quando chega lá não sei, será aquilo, né? Então, a gente tem que confiar nos dados, mas também tem que ter um feeling, tem que ir lá buscar, entender, vai no mercado, rever lá, volta para casa, rever as competências, volta para o mercado, ou seja, tem que ter todo esse jogo de cintura. Mas não tem que fugir dos dados, não tem, o mercado exige isso, as marcas exigem isso, as empresas sem dados, sem pesquisa, não vão quebrar, não vão rodar. Não existe marketing sem pesquisa, não existe marketing sem dados.
Mas a gente está no mesmo esteira, assim, de buscando novas ferramentas, buscando novos jeitos de olhar para isso, mas não se esquecendo do branding, se esquecendo do feeling, se esquecendo do histórico, se esquecendo do dia a dia, né? O dia a dia da escola fomenta muita coisa. O dia a dia ali no corredor, com os alunos, né? A gente ouvindo os estudantes, ouvindo os alunos, isso também é um dado importante para a gente criar campanhas de relacionamento, de captação, de retenção, né? Enfim, eu acho que é... Pessoal, deixa eu contar uma coisa que eu lembrei, claro, Fred. fica à vontade. Imagina. Eu vou levar lá o case completo. Eu nem tinha pensado nisso, mas agora que você falou, um dos movimentos que a gente fez de branding foi se aproximar de TV para ter tempo de conversa. E aí eu faço TV com conteúdo. Assim, todo mundo me conhece, sabe? Eu me nego a fazer assinatura de marca em qualquer coisa. Eu preciso de tempo de conversa com as pessoas, porque senão eu não estou falando nada. Mas é só porque a nossa marca já é bem conhecida, né? De novo, tem um contexto. Mas com TV, a gente conseguiu medir, e aí a RPC, que é a Globo aqui do Paraná, fez isso junto comigo, a gente conseguiu medir acessos no site durante ou após a inserção. E aí foi uma métrica bem bacana, que a gente tinha um pouco de dificuldade de ter, achava que o dinheiro da TV era muito solto, para além da audiência, e a gente conseguiu ver o reflexo em busca no Google e acesso, sabe? Então, é esse tipo de coisa que eu acho assim, é confortável não ter a métrica exata da TV, mas não dá para ficar no escuro e não ter métrica nenhuma. Então, esse é um exemplo bom de meio termo que eu acho que a gente deveria buscar, sabe? Lembra assim, quando chegou a história da segunda tela, né? Eu lembro o CQC, eu acho que um dos primeiros a fazer isso, né? Se você acabava o CQC, corre lá para a internet, corre lá para o nosso site, que era a forma que eu conseguia misturar, né? Como foi a audiência, né? Se ele tá quente e tal, ou seja, acho que é isso aí, Cris. E a gente já tem, eu acho que iniciativas aí, principalmente dos grandes grupos educacionais de Martex que estão buscando isso, sabe, Cristina? Sim. Que a gente já vê ali alguns artigos, algumas coisas saindo exatamente nessa questão de conseguir medir o que o off e o que esse tipo de ação consegue trazer de reação e conseguir colocar isso numa régua comum com as outras atividades, né? Eu acho que nós vamos ver grandes mudanças nesse sentido aí, principalmente de mídia off para os próximos meses. A gente tem aqui alguns indicadores para saber se a edição foi boa. Vou usar um pouco assim, dados e feeling, né? O feeling é de ver tudo isso acontecendo. A gente já estourou aqui o tempo, a produção me deu um puxão de orelhas, mas ainda tem a pérola do meeting, tá? E a gente vê interações no chat, como as coisas estão acontecendo. Então, tô aqui muito feliz aqui, chegando na reta final, sabendo que a gente fez uma edição belíssima, fantástica. E de novo, tá? Ainda tem a pérola do meeting, que é aquela reflexão final que os nossos debatedores vão deixar para vocês. A gente teve um pequeno problema aqui na exportação da lista de presença do Google Meet, e aí, como a conversa está boa, a gente já ultrapassou um pouquinho o tempo, para não travar ainda mais aí as agendas, a gente colocou aqui no chat o link da pesquisa, tá? Então, a gente vai fazer o sorteio pelo preenchimento da pesquisa, certo? A gente vai dar aí uns 2, 3 dias, o pessoal preenche a pesquisa e a gente faz o sorteio do ingresso, do Meeting Experience e dos 2 exemplares do livro do Léo, e a gente divulga tudo lá nas nossas redes sociais, @Meeting Educacional. Aproveita e já segue a gente lá no Instagram, no LinkedIn e se inscreve no canal do YouTube, tá? Então, depois dos comerciais, né? A pérola do nosso encontro, a pérola do Meet. Então, deixa eu agradecer aqui a todo mundo, né, que está aqui hoje, em especial aos nossos debatedores, mas a todo o público, porque, afinal de contas, né, o Meeting, eu sempre falo isso aqui, o Meeting não serve para nada, a não ser para gerar conteúdo que impulsione gestores e instituições de ensino a serem melhores, tá? A gente não vende nada, a gente não dá consultoria, a gente está aqui para promover essas trocas, e aí, nesse sentido, falar que a presença de vocês é fundamental, é muito mais do que uma frase ou do que um eufemismo, tá? Então, agradecer também, obviamente, aos nossos patrocinadores, né, que permitem aí que essa temporada aconteça. A gente já está na nossa 6ª temporada, então ainda tem bastante coisa pela frente. Então, muito obrigado, Princípio Soluções Financeiras, Brandil Inteligência e Consultoria, Somos Young, Actifly Martech, CRM Educacional, Somos Cobra Fix, Qualinfo Tecnologia para Educação, Strix Educação, Avaliação e Projetos e Unibolsas Brasil.
Caso a sua pergunta não tenha sido respondida, ou você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, conversar conosco, ser parceiro em algum produto com a gente, o nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. E as nossas redes sociais, @Meeting Educacional no YouTube e Instagram, e Meeting Educacional no Facebook e LinkedIn. Então, falando em contato, a gente queria mais uma vez pedir a todos que respondam a nossa avaliação, tá? A gente colocou aqui no chat, a gente vai mandar por e-mail também para todos os inscritos, e além de ela ser super importante para a gente saber o que a gente precisa melhorar, a gente ouve muito, a gente vê muito, assim, o que as pessoas falam e tenta realmente se guiar por isso, mas, né, além disso, hoje é por ela que nós faremos o sorteio, então, do nosso ingresso. A nossa querida, pelo menos ela estava aqui, a Bárbara Francesca Nascimento, lá do Unifagoc, ela foi a vencedora da nossa edição de agosto, né? E a gente espera que vocês aí possam ter a sorte. E todos os webinars que nós fizermos até o Experience, nós teremos mais um agora no dia 26 de setembro e 2 em outubro. Um no dia 8, falando sobre lideranças, e um no dia 17, falando, né, eu já fiz essa referência, falando sobre experiências, né, criativas e autênticas no processo de gestão da permanência, tá? Então, não percam aí, aproveitem, além do conteúdo, principalmente quem for de Curitiba e da região e puder se deslocar até lá, vale a pena, tá? Todas as informações estão em meetingexperience.com.br. Então, a gente reforça mais uma vez, né, o convite para que, além de vocês seguirem as nossas redes sociais, eu também já fiz essa referência aqui, nós temos o Meetingcast, lá no Spotify, Pocket Casts, Amazon Music e Google Podcast. A gente ainda não publicou nenhum episódio nesse ano, porque vai ter uma coisa super especial que a gente está preparando aqui, tá? Mas tem muita história boa, já falei, Léo Estevam, professora Vandi Cavalheiro, o próprio Léo Lourenço já contou a sua história, ele se presta a contar histórias de grandes profissionais da educação, é quase que um documento super bacana, vale a pena ouvir. Você que está acompanhando aqui no YouTube, se você gostou, né, dê o seu like, compartilhe o vídeo, comente aqui embaixo, e mais importante, né, se inscreva aí no nosso canal, a gente está também preparando aí para a época do Experience alguns conteúdos específicos aqui para o YouTube, vale a pena vocês acompanhar. Então, feitos os meus comerciais, porque afinal de contas eu sou comercial, né? Eu estou aqui nessa função. Espero não ter fugido muito aqui do propósito, porque a ideia, de novo, a gente não vende nada, mas a gente fala sobre os conteúdos do Meeting, porque a gente precisa conectar, né, e dar a oportunidade para as pessoas também vivenciar. Bom, vamos lá, o Léo obviamente vai entender, eu vou seguir aqui, vou voltar aqui para a lógica da ordem alfabética, tá? E vou fechar, então, a pérola do Meeting, né? A primeira aqui, com a Ana Kelly. Ana, muito obrigado pela presença, né? Foi muito bacana a gente poder te ouvir e ouvir mais uma vez as experiências suas aí na Newton Paiva, e queria que você deixasse aí para a gente a pérola do Meeting. Você está no mudo, tá no mudo. Não, imagina. Desculpa. Agora. Gente, eu que agradeço muito a oportunidade de participar, é sempre uma troca, nossa, eu falo que eu saio daqui com muito mais aprendizado, um monte de ideia na cabeça, um monte de coisa para fazer, né? Obrigada, gente, obrigada aí pela participação de todo mundo. Eu acho que no final das contas, pensando no tema, né, desse encontro, eu falei o seguinte, independente de formato, coloque o candidato ou o aluno no centro, que a coisa vai funcionar, né? É ele que você desenha, pronto. Bota ele lá no centro que a gente vai adaptando o comercial, o marketing, todas as etapas que ele precisa. Esse aqui é um corte óbvio que a gente vai fazer para divulgar nas redes. Isso aqui é a frase que foi feita para ser um corte, né, Ana? Obrigado, tá? Muito obrigado, excelente. Excelente aí. Eu tive a vantagem de estar na frente, de ser a primeira. Cristina, muito obrigado pela presença. Acho que foi uma estreia, não tenho nenhuma dúvida, que foi uma estreia em mais alto nível, né? Estou muito feliz da gente ter a oportunidade de estarmos juntos lá no Meeting Experience, falando sobre branding, falando sobre uma série de assuntos, né, que vem aí nessa esteira. E queria mais uma vez te agradecer e pedir para que você deixe aí para a gente a pérola do Meeting.
Obrigada. Gente, foi um prazer e foi uma delícia conversar aqui, falar. Eu sou bem falante, então me dá a chance de falar, saio falando. Também aprendi muito. Eu acho que eu vou tentar não repetir a Ana, então, sendo complementar, eu acho que nesse tema aqui de marketing comercial, acho que a gente também deveria lembrar, assim, que todas as áreas são feitas de pessoas. E aí, independente do rótulo da equipe, a gente tem que saber, primeiro, que cada pessoa tem seu lugar certo, cada pessoa vai ficar mais feliz num lugar, e saber direcionar e reconhecer cada um pelo que lhe cabe dentro dessa jornada integrada. Então, acho que, complementando aqui, a gente coloca o cliente no centro, mas a gente lembra que são pessoas que estão atuando nesse processo e que elas têm as suas necessidades individuais, que elas precisam de clareza de visão, que é um pouco do que o Léo falou para a gente, clareza de visão e de espaço para serem reconhecidas e para mostrarem seu trabalho. Muito bom. Pô, vai ser. Ô, Léo, vai ser lindo esse processo de edição aqui. Se o cara não fizer o que a Ana falou e o que a Cris falou, demite dois, velho. Tá errado, né? Tá tudo errado, né? Essa é a pérola, né, Léo? Essa é a pérola. Ô, Léo, só porque eu não quero aqui ser autocrático e ser a última palavra, eu quero realmente fechar esse momento com você. Deixa eu só trazer uma coisa rapidinha aqui antes, que tem a ver com isso tudo que está sendo falado, principalmente o que a Cristina trouxe, né? Eu, do ponto de vista pessoal, quem está chegando aqui não se espante, porque tem uma coisa meio intimista aqui. A Cristina usou um termo maravilhoso em 2 ou 3 ocasiões, abrir a cozinha. Bom, aqui eu abro a cozinha do início ao fim aqui no meeting, tá? Estou sempre fazendo essa abordagem, porque eu acho que a gente precisa ter conversas assim diretas sobre isso. Eu estou vivendo um momento, e acho que esse webinar aqui, ele foi muito bacana, assim, nesse sentido, porque ele mostrou que eu estou no caminho certo. Eu estou vivendo um momento especial aqui no meeting, porque esse ano eu normalmente sou, assim, o mestre de cerimônias, crio conteúdo, né, dou palco, assim, e vou continuar, obviamente, fazendo isso, porque o meeting, ele só é o meeting por conta disso, mas esse ano eu também decidi contar algumas coisas, né? Então, amanhã eu estou indo para Foz do Iguaçu, a convite da Roper, participar do Prodese, vou falar um pouco sobre implantação da cultura captadora, sem deixar de lado, né, sem abrir mão dos valores institucionais. E aí eu vou contar um pouco lá, né, dessa nossa trajetória aqui, porque eu acho que tem um pouco a ver com essas coisas que eu disse, né, de ser comercial, de não usar lá o vendo essa caneta e etc, né? E lá no Meeting Experience também, que é um grande desafio, porque daí eu acho que é mais desafiador ainda, porque, né, afinal de contas eu monto assim o evento, enfim, mas o organizador é bonzinho, me deixou também ter uma fala no primeiro dia, que vai ser exatamente sobre aí o papel das pessoas nessa implantação de uma cultura que dê resultado, né? A gente vai falar exatamente eu vou falar exatamente sobre esse tema, e eu queria agradecer vocês, porque tudo que vocês falaram, a gente não alinhou, tá? Eu só mandei ali poucas perguntas, acho que eu até nem fiz essas perguntas, acho que eu devo ter feito uma só delas, o resto foi tudo na conversa e tudo entendendo para onde que a coisa está caminhando, mas foi muito bom, assim, ter essa visão clara de que os meus colegas queridos, gestores comerciais, a gente precisa mesmo ressignificar um pouco do que nos trouxe até aqui, tá? Então, obrigado. Léo, agora contigo, eu estou muito feliz de novo, tá, de voltar às origens, porque, de novo, para quem chegou agora, o Léo é um dos fundadores do Meeting Educacional, né? Acho que isso, inclusive, saiu muito mais da cabeça dele até, e muito feliz, assim, agora de te ter aqui novamente. Muito obrigado pela presença, e além daquilo que tu já falou, né, que quem não seguiu o que a Ana e a Cristina estão falando, tá fora, tá tudo errado, essa é uma belíssima pérola, mas se vira aí, velho, deixa uma outra pérola pra gente. Fred, cara, primeiro, obrigado demais por estar aqui. Você sabe, você me conhece, eu sou amante da escrita, não sou muito amante do falar, então tá aqui vai ser um desafio grande, mas tô saindo aqui, isso aqui foi um mini MBA para mim, a Cristina sabe muito, a Ana sabe muito, todo mundo fez pergunta aqui, cada pergunta muito bacana. Assim, obrigado por essa oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês, de verdade. Espero ter contribuído um pouquinho com essa jornada que eu venho trilhando aí. Estou bem feliz de estar aqui, de verdade. Cara, brinquei, né? Se o cara não seguiu o que a Ana falou, o que ele falou, tem que ir embora, né? Não tem jeito. Mas, brincadeira à parte, assim,
Eu acho o seguinte, velho, são duas áreas que se completam, estão na mesma gaveta. Deixe seu ego em casa, deixe sua vaidade em casa, você é parte de uma instituição, você é parte de um meio, tá? Vai ter conflito, vai ter debates, opiniões diferentes, porque a agência, o marketing, o comercial fez, não fez. Eu acho normal, tem discussões em casa, né? Mãe, filho, marido e mulher, enfim, vai ter no mundo corporativo também. Mas eu acho que é o seguinte, acho que a primeira coisa é ter uma gestão muito bem estabelecida, né? Gestão, colocar cada um nos seus papéis e saber que cada um tem seus limites, mas cada um pode dar sua opinião, sua fala, suas críticas, mas deixa em casa, deixa a tua vaidade em casa, produto do meio, coloca o aluno, coloca a família em primeiro lugar, né? São pessoas trabalhando, são pessoas dentro da instituição, pessoas fora da instituição, a educação feita por pessoas, então tem que colocar essa galera no centro mesmo e dizer assim, é para pessoas. Se é para pessoas, não tem ego, não tem vaidade, vão ter opiniões diferentes, mas não tem como fugir disso. Educação é feita para pessoas e pessoas sendo para receber educação. E isso que a gente faz aqui em nossas vidas e amamos isso. Vamos fazer até o nosso fim da vida. Que maravilha. Pessoal, muito obrigado pela presença. Edição incrível, especialíssima. Esperamos vocês nas próximas. Um grande abraço a todos e até a próxima, Pata. Gente. Obrigado, gente. Valeu.